Olá, meu nome é Danilo Tenfen, sou diretor da Zone Diet Floripa e vim aqui te explicar como funciona a Zone Diet. Você deve estar pensando que a Zone Diet é apenas a próxima dieta, apenas mais uma dieta. Mas vou te mostrar que nada está tão distante da realidade. Na verdade, a Zone Diet é uma perspectiva nutricional, uma forma de alimentação única. Ela foi criada por um pesquisador que hoje é considerado o pai da nutrição anti-inflamatória, um PhD, Barry Sears, americano. O Barry Sears, ele buscou uma solução, na verdade, para um problema genético que ele tinha. Algumas pessoas na família dele, o pai, alguns tios, morreram de problemas cardiovasculares. Então ele foi movido por essa vontade, em primeiro lugar, de se salvar, né? Esses parentes dele morreram ali com 50 e poucos anos de idade, então ele realmente teve que buscar uma solução e ele é um bioquímico, então ele estava buscando, na verdade, um medicamento para poder equilibrar esses processos inflamatórios que durante as pesquisas dele ele acabou descobrindo que eram os responsáveis por ativar alguns genes e acabar manifestando esse problema, essa predisposição genética. O que o Barry Sears acabou descobrindo é que nenhum medicamento era tão poderoso quanto os próprios alimentos. Então, a Zone Diet é uma forma de você combinar alimentos nas proporções corretas, tratando os alimentos com o mesmo respeito que hoje a gente trata os medicamentos, e, através dessa correta combinação entre os macronutrientes, equilibrar a resposta hormonal do corpo. É isso mesmo, o nosso corpo reage hormonalmente a diferentes tipos de alimentos que a gente ingere. Por exemplo, o corpo reage quando a gente ingere proteínas, liberando um hormônio chamado glucagon. Reage quando a gente ingere carboidratos, correspondendo com um hormônio chamado insulina. E esses dois macronutrientes, esses dois hormônios, eles representam o primeiro grande pilar da Zone Diet, o primeiro grande insight que o Barry Sears teve a respeito da alimentação. Ele descobriu que combinando proteínas e carboidratos na proporção correta, ele conseguia um equilíbrio entre glucagon e insulina, que conseguia manter ao longo do dia níveis estáveis de glicose na corrente sanguínea. E a glicose é o principal combustível que o nosso corpo usa. Então, quando ele colocou isso em prática, e ele utilizou atletas de alto rendimento em primeiro lugar, como cobaias, ele percebeu que esses atletas tinham mais disposição, o desempenho esportivo ficou melhorado, eles também aumentaram a força, o desempenho de maneira geral. Melhoravam o tempo, saltavam mais alto, tinham um melhor tempo de recuperação entre os treinos. E aí ele foi e testou em pessoas comuns. E ele viu que o mesmo efeito aconteceu. As pessoas aumentavam a disposição, dormiam menos, mas ao mesmo tempo acordavam mais dispostos, queimavam gordura com muito mais facilidade, ganhavam massa muscular com muito mais facilidade. Então, a essa dieta que o Barry Sears descobriu, e isso foi lá no finalzinho dos anos 80, ele deu o nome de Zone Diet. Por que Zone Diet, né? Zone remete à zona. O que é zona? Uma zona, o que ele está querendo dizer com isso, né? Uma zona de equilíbrio hormonal, ou seja, uma certa faixa, um certo equilíbrio entre esses hormônios, principalmente entre glucagon e insulina, que promovem esse desempenho melhorado, esses níveis estáveis de glicose na corrente sanguínea. Ele descobriu que a maior parte dessas doenças que a gente vive hoje na modernidade, elas tinham um fundo em comum, na verdade, e esse problema começava com uma dieta muito rica em carboidratos e pobre em proteínas. Essa dieta que o ser humano a nossa cultura acabou evoluindo para esse estilo de alimentação com muito carboidrato e também com carboidratos de alto índice glicêmico, ele acabou descobrindo que esse estilo de alimentação
ele estava gerando um processo inflamatório que começava com níveis muito elevados de insulina e baixos de glucagon, e isso começa a desencadeia uma cascata de hormônios inflamatórios. E ele acabou descobrindo também que essa inflamação, que acabou sendo chamada posteriormente de The Secret Killer ou inflamação silenciosa, ela é muito perigosa por isso. Por que silenciosa? Porque ela acontece abaixo do nível da dor, né? Então, assim, obesidade é uma doença, mas você não sente dor, né? Diabetes é uma doença. A gente vive hoje uma epidemia de diabetes no Brasil e no mundo. 10% da população brasileira é diabética hoje, né? Fora aqueles que não são diagnosticados. E esse problema começa exatamente numa dieta rica demais em carboidratos com altos níveis de insulina. Essa inflamação, ela acontece a nível celular, a nível abaixo do sistema nervoso, por isso você não sente, né, problemas cardiovasculares, Alzheimer, câncer, todas essas doenças. Esses 40 anos de pesquisa do Barry Sears vem mostrando, além de vários outros estudos científicos que vêm embasando e dando, corroborando, né, com essa pesquisa do Barry Sears, vem mostrando exatamente isso, que esse processo inflamatório silencioso que acontece abaixo do nível da dor e que a gente chama de doenças inflamatórias crônicas, né, essas que a gente estava falando, obesidade, câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, essas doenças figuram entre as doenças que mais matam, entre as principais causas de morte no Brasil e no mundo. E até pouco tempo elas eram conhecidas como doenças idiopáticas, ou seja, doenças para as quais a gente não conhece a causa, né? De repente você ia no médico e está tudo bem, você passa mais um ano, vai no médico, o médico te fala que está tudo bem, mas de um dia para o outro o médico chega e fala que você está com câncer, ou que você está pré-diabético, ou que você tem um problema cardiovascular. Então o que o Barry Sears descobriu foi que através dessa dieta, dessa forma de alimentação, que hoje é chamada de nutrição anti-inflamatória pró-resolutiva, através desse estilo de alimentação, você tem resultados de prevenção, tratamento e até cura de algumas dessas doenças inflamatórias crônicas, né? Coisa que nenhum medicamento hoje no mercado consegue fazer. Então, para chegar nisso, o Barry Sears avaliou em primeiro lugar, lá no início da Zone Diet, antes de testar nos atletas, né, que foram os cobaias, ele analisou alguns estudos científicos, epidemiológicos, por exemplo, alguns estudos da Groenlândia, que mostravam que na Groenlândia as pessoas não tinham problemas cardiovasculares, as pessoas não tinham obesidade, as pessoas não tinham essas doenças que a gente costuma sofrer hoje na modernidade em nível epidemiológico. Então ele começou a pensar, mas o que está acontecendo lá na Groenlândia? O que tem de diferente na Groenlândia em relação aos Estados Unidos? E esses estudos indicavam que uma das coisas que representava essa diferença era que a dieta das pessoas lá na Groenlândia, era muito rica em ômega 3, porque eles se alimentavam de carne de foca, de peixes, de muitos frutos do mar, né? E o ômega 3 é um ácido graxo poliinsaturado, ele é produzido pelas algas do oceano. Então ele vai se acumulando, né, nos animais, o animal maior come o menor e então o ômega 3 ele vai se acumulando a gente acaba encontrando ele nos peixes, né, geralmente os peixes de topo de cadeia, como salmão, anchova. Então esses peixes são muito ricos nesse tipo de ácido graxo que é o ômega 3. E os nossos antepassados, isso foi o outro ponto que o Barry Sears avaliou, foi o nosso histórico como ser humano, né? Então, o que os nossos antepassados, os caçadores-coletores, lá a nossa espécie, quando ela começou a vingar, que ela realmente deu certo, o Homo sapiens, né? A coisa de 150 mil anos atrás, mais ou menos,
O que esse ser humano de 150 mil anos atrás, como que ele se alimentava? Esse que a gente chama de homem paleolítico ou o homem caçador-coletor. A gente veio dele, a nossa genética se desenvolveu baseado naquele cenário, né? A gente fala sob pressão daquele tipo de ambiente. Então, os estudos mostram que o homem caçador-coletor, ele combinava esses macronutrientes, e os macronutrientes são todos os alimentos podem ser divididos em 3 grupos, né? Esquece por um momento os micronutrientes, esquece por um momento vitaminas, sais minerais, oligoelementos, vamos esquecer isso por um momento, porque para efeito de respostas hormonais, o que realmente importa é a gente entender que todos os alimentos são, em primeiro lugar, podem ser divididos em 3 grupos, são divididos em 3 grupos: proteínas, carboidratos e gorduras. Então, esses estudos mostravam que o homem caçador se alimentava na seguinte proporção: 40% das calorias vinham de carboidratos, 30% vinham de proteínas e 30% vinham de gorduras. Mas também não era qualquer carboidrato, qualquer proteína, qualquer gordura. A gente também tem que avaliar a qualidade desses alimentos. 3 coisas importam muito na Zone Diet: a qualidade dos alimentos, a quantidade e o horário que a gente come, né? Hoje, na prática, a gente cuida muito dessas 3 coisas para obter a melhor resposta hormonal e obter todos os benefícios da nutrição anti-inflamatória e pró-resolutiva. E esses estudos mostravam que o homem caçador se alimentava, 40% das calorias da dieta vinham de carboidratos de baixo índice glicêmico, geralmente. Porque quais eram os carboidratos naquela época? Legumes, vegetais e frutas. Não tinha, a gente nem sequer tinha os grãos, né? Arroz, feijão. Isso veio surgir a coisa de 15 mil anos atrás. Então imagine que no intervalo entre 150 mil anos atrás até coisa de 15 mil anos atrás, a nossa genética, os nossos antepassados se alimentavam exclusivamente de uma única forma. Os carboidratos vinham de legumes, vegetais e frutas, né? Ricos em fibras, polifenóis e também com baixo índice glicêmico. 30% mais ou menos das calorias da dieta vinham de proteína de baixo teor de gordura, porque carne de caça é carne magra, via de regra, né? Hoje a gente tem proteínas gordas, porque os animais ficam parados, mas as carnes de antigamente, as carnes que o caçador-coletor se alimentava, geralmente eram de carnes de caça, que se movimentam muito. Então é um bicho que não tem muita gordura armazenada. E os 30% de gordura, né, que é o terceiro macronutriente, eles vinham de gorduras saudáveis, gorduras boas, como castanhas, oleaginosas em geral, algumas frutas como abacate, né, azeitona. Então as fontes eram todas de muita qualidade, a nossa alimentação, né? E uma outra coisa que esses estudos mostram também é que esse homem caçador-coletor se alimentava de muitos frutos do mar. Por quê? Porque os frutos do mar são muito mais fáceis de você pegar do que você caçar um animal, né? O ser humano, a gente não consegue pegar um bicho na corrida, né? É complicado, mas na verdade você pegar um marisco, pegar um caranguejo, um berbigão, um peixe, uma coisa assim, já é uma missão, uma tarefa muito mais fácil. Então, o Bercier se baseou, né, na forma como, nesses estudos da Groenlândia, se baseou na forma como o caçador-coletor se alimentava, e isso é uma perspectiva assim, de você analisar o histórico, né, como é que os nossos antepassados se alimentavam. Mas, por outro lado, ele também usou a ciência moderna, né? Ok, vamos pegar essas proporções que nossos antepassados se alimentavam, vamos medir as reações hormonais na prática, hoje, na modernidade, e vamos ver qual é o melhor balanço entre macronutrientes e qual é a melhor dose de ômega 3. E aí ele foi aperfeiçoando esses estudos cada vez mais, até chegar no que hoje a gente conhece como nutrição anti-inflamatória e pró-resolutiva. Já são mais de 30 artigos científicos, inclusive faculdade de Harvard, validando essa forma de alimentação como a ideal para o ser humano.
cada ser humano tem sua particularidade, a dieta é individualizada para cada pessoa? De certa forma, sim. E a gente respeita isso na Zone Diet. A gente também faz toda uma investigação dos hábitos alimentares do paciente, individualiza a dieta conforme cada paciente. Alguém pode ter, né, uma reação a uma lactose, a um glúten, e a gente respeita isso, mas na verdade a nossa genética vem de um grupo de seres humanos em comum. Então a nossa genética ela não se altera, as mudanças genéticas acontecem muito lentamente. Então, cada pessoa tem uma dieta ou a mesma dieta serve para todo mundo? A resposta é um pouco de cada, né? A gente não pode fugir muito daquela proporção 40, 30, 30, mas a gente também não pode colocar isso para todo mundo. E o que a gente faz aqui também para individualizar a dieta de cada pessoa é analisar a massa magra dela, né? Nós temos uma balança bastante moderna que dá um resultado bastante preciso, que é uma balança octopolar segmentada. A gente consegue avaliar com relativa precisão um percentual de gordura, né? Quanto do seu corpo é gordura, quanto do seu corpo é massa magra, e a gente vai utilizar o peso da sua massa magra como um ponto de partida para definir qual que é a quantidade de proteína, carboidrato e gordura que você especificamente precisa se alimentar por dia. Comer menos proteína do que necessário por dia pode fazer com que você envelheça precocemente, né? Porque a perda de massa muscular e a perda de força muscular é um marcador universal do envelhecimento, ou seja, todas as pessoas que envelhecem têm perda de massa muscular e de força muscular, né? Tem esse fator em comum. Essa é uma das coisas mais importantes que a gente faz aqui, é definir a receita de proteína, quanto de carboidrato, qual a qualidade e a quantidade desse carboidrato também é muito importante para poder equilibrar a insulina e glucagon e ter níveis estáveis de glicose na corrente sanguínea. E quando a gente fecha essa conta, quando a gente finalmente entrega essa informação, toda essa informação científica, tudo na forma de uma dieta para o paciente, é como se a gente estivesse voltando a dar para a genética dele aquilo que ela realmente quer. Então, os benefícios da Zone Diet, a pessoa, além da disposição aumentada, o sono geralmente melhora, o funcionamento do intestino melhora, você promove longevidade saudável, ou seja, você consegue retardar o processo de envelhecimento, porque a gente está falando de uma dieta de restrição calórica, e a ciência comprovadamente, a única forma comprovada cientificamente de retardar o processo de envelhecimento é restringir calorias. E a Zone Diet também se enquadra nesse aspecto. Por isso, não é exagero nenhum dizer que a Zone Diet é a dieta do século XXI. Realmente não tem como... A Zone Diet não é um modismo, né? A própria zone, né? Essa zona de equilíbrio hormonal, ela pode ser medida na sua corrente sanguínea, né? Não é um estado, a gente não está falando de um estado místico, é algo que pode ser medido se você está pró-inflamado ou se você não está pró-inflamado, ou seja, se você está sendo vítima do assassino silencioso, né? Do The Secret Killer, a gente consegue medir isso na corrente sanguínea. Você não precisa esperar receber uma surpresa do seu médico dizendo que você de repente está pré-diabético, ou está diabético, ou está com câncer. Um outro grande diferencial da Zone Diet, além de ela ser uma dieta que regula os hormônios, dando níveis estáveis de glicose na corrente sanguínea, além de ser uma dieta que corrige esse balanço ômega 3 e ômega 6, porque nos últimos anos a ingestão de ômega 6, que forma hormônios inflamatórios, aumentou nos últimos 100 anos em 400%. Enquanto o consumo de frutos do mar e ômega 3 diminuiu muito. Então a gente, hormonalmente falando, nós estamos pró-inflamados, nós estamos com essa tendência de manifestar processos inflamatórios. Mas além disso, um dos maiores diferenciais nossos é justamente que nós não vamos te dar uma receita pronta, nós vamos te ensinar a jogar esse jogo, nós vamos te ensinar o jogo de respostas hormonais. Ou seja, o nosso método ele é bastante prático, bastante interessante. Trata-se de uma tabela. Esse método
A gente fornece uma tabela para o paciente e o próprio paciente escolhe na tabela os alimentos, ele entende as regras desse jogo e o próprio paciente entende a forma correta de combinar proteínas, carboidratos e gorduras na proporção adequada, ele entende a quantidade de ômega 3 que ele precisa provavelmente suplementar ali na dieta para poder equilibrar o balanço ômega 6 e ômega 3. Então, uma das principais vantagens da Zone Diet é a autonomia que ela te dá. Esse, na verdade, é o último dinheiro, o último recurso que você investe em nutrição, porque você não vai ficar mais dependendo de um nutricionista para montar a sua dieta. Você vai entender as regras desse jogo. E como eu já falei, a nossa genética leva milhares de anos para se alterar. Então, na verdade, essas respostas hormonais que a gente tem hoje, elas são praticamente as mesmas de 100, 150 mil anos atrás e provavelmente não vão mudar tão cedo. Então, quer um conselho de quem pratica essa dieta já há 18 anos? Não perca mais seu tempo por aí com dietas da moda, com dietas muito restritivas que podem inclusive ser um risco para a sua saúde. Vem para a Zone Diet, aqui é comprovado cientificamente, estamos aguardando você com o que existe de melhor em nutrição humana. Olá, tudo bem? Meu nome é Ivana Moreira, eu sou nutricionista da Zone Diet Florianópolis. E agora você deve estar se perguntando, como que eu faço para aprender a me alimentar de forma correta? Como que eu faço para aprender a utilizar os alimentos como meus medicamentos para regular os meus hormônios e também controlar os meus processos inflamatórios? Atualmente nós temos 4 formas de te ensinar. A primeira forma é através da reeducação alimentar individualizada, onde eu e você, em consultório, vamos mudando gradualmente as suas refeições, com base no que você já pratica, ou seja, o seu hábito alimentar, e melhorando conforme o protocolo de tratamento da Zone Diet. A segunda forma é através da reeducação alimentar em grupos, onde faremos também a adequação das suas refeições, porém com maior número de pessoas. Em caso, o que você vai fazer é praticar e montar essas refeições com exemplos de outras pessoas, exemplos variados, o que torna esse processo muito mais dinâmico. A terceira modalidade é através do workshop, onde você também vai aprender em um grupo de pessoas a montar as suas refeições de forma correta e prática, porém nós vamos associar a atividade física nessas práticas para otimizar esses processos. E a quarta forma é através da consulta avulsa, onde você vai me relatar o seu hábito alimentar e eu vou melhorar esse hábito adequando nos nossos protocolos de macronutrientes. Entretanto, você não vai aprender a montar as refeições. Quem fará isso para você sou eu, te entregando um cardápio fixo. A única diferença entre as outras formas é que você não vai conseguir praticar essas refeições, esse cardápio, em outros locais, como por exemplo numa viagem, ou num café da manhã de hotel, ou numa festa, porque você não vai entender a lógica da reeducação. E sim, você vai receber um cardápio fechado, fixo, ok? Mas, independente da forma que você escolher, eu estarei aqui de braços abertos para te receber. Então, nesse momento, eu peço que você selecione qual é a forma de aprendizagem que você tem interesse e nos vemos nos próximos passos. Até mais!